Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Laís e eu estou cursando o sexto período de Física e Licenciatura na Universidade Federal de Itajubá. Minha iniciação científica tem como tema o estudo e caracterização de materiais orgânicos que apresentam fluorescência e fotoluminescência, com a orientação do professor Roberto Shigueiro Noboyasu Júnior, do Instituto de Física e Química. Então, para entender todos esses processos de fotoluminescência e fosforescência nas nossas moléculas, a gente precisa entender um pouco mais sobre o diagrama de Jablonski. O que é isso? Nessas nossas moléculas, a gente possui níveis de energia, níveis eletrônicos de maiores e menores energias. No nosso caso, a gente tem o nível fundamental de maior energia S0, o nível S1, que é o nível excitado de menor energia possível, e no caso aqui a gente tem o S2, mas a gente pode ter N sistemas possíveis para essa energia. Então, o que acontece? A gente incide uma energia que, no caso, é entre o comprimento de onda ultravioleta e no visível, a gente incide essa luz, e o nosso elétron, ele vai pular para um nível de energia excitado, que no nosso caso aqui é o S2. Mas por conversão interna e a regra de Caixa, ele vai necessariamente ter que ir para o seu estado excitado de menor energia S1. E o que acontece aqui? A nossa molécula sofre um relaxamento vibracional. Então, ela vai perder essa energia por meio de fônons, por processos não radiativos em geral. Só que esse elétron ele precisa voltar para o seu estado fundamental. E quando ele volta para o seu estado fundamental, ele emite um fóton, que é um processo radiativo. Emitindo esse fóton, a gente pode chamar esse estado de fluorescência. Além desse processo, pode ocorrer outro, que leva em consideração o spin desse elétron. Então, quando a gente dá energia para esse elétron, ele vai para o seu estado de menor energia, mas ele sofre uma conversão entre sistemas. O que é isso? É quando ele está num estado que seu spin está numa posição proibida. Seu spin está numa posição up-up, ao invés de uma posição up-down. Então, essa conversão entre sistema, ele muda o spin, ficando um spin up e down novamente, e aí sim ele vai voltar para o seu estado fundamental, S0. Então, quando isso ocorre, o tempo é maior. Se o tempo é maior, ele emite a fosforescência. Em alguns casos, a gente consegue ver até em olho nu. Agora, exemplificando um pouco sobre essa nossa pesquisa, a gente tem aqui uma amostra, uma solução que fizemos com outra molécula e um solvente. Então, essa energia HNI que a gente dá, ela passa aqui pela molécula e ela apresenta uma fluorescência, uma fosforescência, que vamos analisar depois com os espectros de luz. Depois de entendido o processo, a gente pode passar para os nossos objetos de estudo. A gente usou duas moléculas orgânicas do grupo funcional isocriptolepina, e elas estão aqui, a KSH0313 e a KSH0509. Olhando assim, a gente percebe que elas não têm muitas diferenças. Elas possuem a mesma quantidade de elementos, possuem a mesma cadeia orgânica, e a única diferença que a gente pode ver uma da outra é que esse nitrogênio aqui, ele está, enquanto o da 0313 está para fora, a KSH0509, ele está um pouquinho para dentro, né? Então, o que muda de fato é a simetria dessas moléculas. Agora, analisando os gráficos de absorção e emissão, a gente pode perceber que elas também são muito parecidas. Então, vamos ver que elas absorvem entre 275 nanômetros e emitem mais ou menos 450 nanômetros. Então, as duas são bem parecidas, aqui a gente pode ver. A única diferença é um pouco da resolução do espectro da molécula KSH0509. Mas vamos estudar um pouco mais a fundo a emissão delas. A gente utilizou aqui, então, de duas técnicas, que foram de solução e a de filmes finos. A primeira, em solução, a gente utilizou 3 diferentes solventes, o diclorometano, tetraidofurano e o tolueno. E o que a gente conseguiu perceber é que em tolueno, o nosso espectro ele fica muito bem resolvido, enquanto em DCM, que é um elemento mais polar, ele ficou menos resolvido. Isso indica que a nossa molécula reagiu mais com o solvente, perdendo um pouco das suas propriedades para o sistema. Então, a gente consegue ver aqui que as duas moléculas elas apresentam essas características. O único diferencial da KSH0509 é que ela perde muito a resolução dos seus espectros, sendo uma molécula, então, que ela interage mais com o solvente e a polaridade desse solvente. Outra técnica utilizada foi a convecção de filmes finos. Então, a gente pegou nossas moléculas, as soluções das nossas moléculas, gotejou no filme, junto com um polímero chamado PMMA. O que acontece é que o PMMA ele faz uma caminha e acopla as nossas moléculas aqui, de forma que conseguimos fazer os espectros de fosforescência. No nosso caso aqui, a KSH0313, ela apresenta a fosforescência em baixas temperaturas. Então, a diferença aqui também da KSH0509 é que a gente consegue obter esse espectro em temperatura ambiente, que é considerado algo raro. Então, concluindo esse nosso estudo, a depender do solvente é uma relaxação molecular, apresentando perda na resolução espectral. A molécula KSH0509 ela apresenta ser mais suscetível à polaridade do ambiente no qual ela está inserida. A gente pode perceber principalmente nos espectros não tão resolvidos em comparação a outra molécula. Então, a molécula KSH0509, no estado sólido, apresenta fosforescência em temperatura ambiente, que é uma condição bem rara acerca desses polímeros e materiais orgânicos. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos esses tópicos, não vai dar tempo, mas espero que vocês leiam. Muito obrigada pela atenção e até mais.